Paz seja convosco. Quero compartilhar uma palavra que está em Gênesis, o capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 14. Levantou, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Eu gosto muito desse texto e ele traz sempre para mim uma reflexão muito importante. Um entendimento do cuidado do Senhor, do cuidado de Deus para com as nossas vidas, para com os nossos entes queridos. Nós não lemos todo o texto desde o momento em que houve uma ruptura na relação de Sara e de Agar, em que resultou nessa situação em que Abraão precisa despedir Agar, precisa mandar ela embora, juntamente ela com o menino, com o seu filho, com o filho de Abraão. Mas anteriormente Deus dá uma tranquilidade a Abraão, né? Quando houve essa ruptura, quando houve essa discordância, essa insatisfação da parte de Sara pela atitude que Ismael estava tendo, né, o filho mais velho de Abraão, né, o filho com a escrava, estava tendo a atitude dele que ele teve em relação a Isaac, o filho da promessa, porque Isaac era o filho da promessa, né? Nós sabemos muito bem que por conta de uma ansiedade, por conta de querer apressar as coisas, por querer resolver as coisas, Sara dá a sua escrava, dá Agar a Abraão, para que ele dela tivesse filhos. Mas não foi isso que Deus falou, não foi isso desde o início que Deus disse. Deus disse que ele ia dar um filho, que ia ser o filho da promessa. E por essa razão se gera já desde o início um conflito, porque Deus não falou nada daquilo, né? Deus não disse, eu quero que tu, Abraão, não vai ter, o teu filho vai ser da escrava. Deus não disse isso. Deus deu uma estrutura, e havia uma estrutura familiar, havia já um casamento, e Deus respeita isso, aquilo que ele mesmo já estabeleceu, e ele não ia romper com isso, né? Só que o ser humano, ele sempre, pela sua própria ansiedade, por ele querer ver as coisas prontas logo, querer uma definição da situação, ele acaba muitas vezes colocando os pés pelas mãos. Essa foi a verdade que ocorreu ali, né? Sara meteu os pés pelas mãos, não esperou, Agar engravida de Abraão, há um filho, que é filho de Abraão, não é filho de Sara, e agora Deus não mudou o plano dele. Deus tinha dito que ia dar um filho a Abraão, um filho da promessa, e não era Ismael. Era o filho de Sara. E 13 anos depois, praticamente, nasce Isaac. E Isaac chegou. E é lógico que a alegria de Sara, toda a festa, porque já era um casal de idosos, já eram pessoas idosas, que já não poderia ter filhos.
toda a alegria e todo o sentimento de mãe em cima daquele filho, e de repente ela vê uma zombaria da parte do outro filho. Ela nem lembra que ele é filho, nem lembra, né, que foi ela que tomou a iniciativa de dar Agar, mas ela só lembra que o filho está sendo hostilizado, o filho está sendo menosprezado pelo outro, e isso incomoda ela. E por isso incomodar ela, ela toma aquela atitude. Despede esta mulher, despede ela e seu filho. E Deus vai e diz a Abraão, não toma por más palavras da tua mulher, vai e faz o que ela te disse. Porque o herdeiro da promessa é Isaac. O herdeiro é Isaac. O meu conserto sempre foi a respeito de Isaac, a minha palavra sempre foi a respeito de Isaac. Porém, porque Ismael é teu filho, eu não vou desamparar ele. Então, essa é uma parte assim, crucial para mim. Porque embora Ismael ele não fosse a promessa, embora Ismael não fosse parte daquilo que Deus havia determinado sobre Abraão, não fosse parte daquela família original, da família limite, daquilo que Deus tinha estruturado como casal, que não era Agar e Abraão, era Sara e Abraão. Embora tudo isso acontecesse, Deus ainda tem uma palavra acerca de Ismael. Olha só, lá no 12. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Que coisa impressionante, que coisa incrível. Esse texto, ele, como eu disse, ele me deixa muito feliz. Porque embora Ismael não fosse o plano original de Deus, Ismael não fosse o projeto de Deus para a vida de Abraão e de Sara, Ismael não fosse aquele da onde viria a descendência, ou melhor, viria Jesus, né? Ainda assim, Deus diz, porque ele é teu filho, eu vou cuidar dele, porque ele é teu filho. Eu não vou desamparar o moço. Por ser ele teu filho, eu vou fazer dele um grande povo. Eu vou cuidar do teu filho. Fica tranquilo, aquieta o teu coração. Então essa quietude, essa tranquilidade que Deus nos dá, irmãos, eu acho impressionante. Porque mesmo nós fazendo as coisas erradas, nós nos desviando, nós indo por caminhos que não são os caminhos de Deus, e fazendo coisas insensatas às vezes, Deus ainda usa da sua misericórdia, porque aqui o que foi usado foi a benevolência e a misericórdia de Deus para com a vida de Abraão. Lógico que aquilo ali pesou no coração de Abraão. Ele era filho, imagina só, né? Isaac era o filho da promessa, era o filho da esposa, mas foi com Ismael que Abraão começou a ser pai, né? Se sentiu pai, foi o primeiro filho. E agora, isso aí pesou no coração de Abraão com toda certeza, mas Deus dá uma tranquilidade, Deus dá uma quietude ao coração de Abraão. E aí, segue em frente o texto. Então, diz que Abraão vai e pela manhã ele toma então, ou melhor, levantou-se, pois Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs-los às costas de Agar e deu. E vão embora, e se despede. E foi a despedida deles. E isso é interessante, assim, ó, porque parece que eles estão desamparados, parece que o pai deles desamparou, parece que está sendo mal, está sendo cruel, mas não. Havia uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão, havia algo que Deus não podia mudar, aquilo que Deus estabeleceu não podia ser mudado. E Abraão, ele tem a confiança de acreditar que Deus vai cuidar da sua família, de cuidar daqueles dois. E é o que realmente Deus faz, né? Porque Agar,
ela está longe, ela está ali com seu filho e acaba o pão, acaba a água, eles estão no deserto e acabou os suprimentos, acabou, não tem mais recursos alimentares para eles. E ela se vê em meio a um deserto, ela não vê possibilidade alguma, ela não enxerga nada ao seu redor que possa lhe dar alguma esperança, é só o sol escaldante e aquela imensa areia e para onde ir, sem comida, sem água, principalmente sem água. E ela então deixa o seu filho distante dela, para que ela não o veja morrer. Para que ela não o veja morrer. Eu não entendo muito de arco, um tiro de arco, não entendo muito dessas medidas. Não sou muito boa em medidas, mas eu acredito que uma distância razoável ela ficou do jovem, porque ela não queria enxergar que ele estava morrendo. Não queria ver o momento que ele morresse, e ali ela chorou. E veio um anjo que, pela uma segunda vez, porque antes já tinha vindo um anjo e falado com ela anteriormente, nos dias que ela estava fugindo de Sara, sua senhora. E agora novamente ela se encontra nessa situação de desespero, de não saber o que fazer, de desolação, onde todas as possibilidades, todos os recursos já se esgotaram, não há mais recursos, não há mais possibilidade, não há, aos seus olhos, não há esperança. E ela então ela chora, e naquele instante em que ela chora, vem o anjo e diz: o Senhor ouviu a oração do menino dali onde ele está. O menino orou, o menino clamou, o menino pediu a Deus, o menino provavelmente enxergou o seu pai Abraão anteriormente, orando e clamando e pedindo ao Deus dos céus, e ele agora clama ao Deus dos céus, e uma intervenção divina vem sobre eles. Irmãos, essa história ela é fantástica, porque ela trata de uma realidade que muitas vezes nós estamos vivendo, porque somos nós que às vezes cavamos os problemas, somos nós que muitas vezes resbalamos nas nossas atitudes e vamos dar numa situação que nos complica, que nos cerca, que nos deixa sem esperança, nos deixa sem chão, nos deixa sem recursos. E nos vemos nessa situação desesperadora, mas ainda assim, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, nas nossas debilidades, nas coisas que nós podíamos ter feito diferente, poderíamos, quem sabe ali naquela hora, naquele momento, ela chorou e tenha pensado da seguinte forma, eu acredito que ela pode ter pensado isso, por que eu deixei a situação chegar a esse ponto? Porque eu deixei, quem sabe, o meu filho alimentar um sentimento contra o seu irmão e agora nós não estaríamos nesta situação, nós estaríamos na nossa casa, onde estávamos todos juntos, estávamos todos bem. E chegamos a esse momento. E eu chego agora nesta hora e eu estou perplexa, eu não sei o que fazer. E talvez, irmãos, na nossa vida, seja isso que esteja acontecendo, nós não enxergarmos saída. Por momentos não enxergamos saída e ao olharmos e ao analisarmos, nós vemos que parte da responsabilidade, melhor a responsabilidade por estarmos naquela situação é nossa. Éramos nós que poderíamos ter feito as coisas diferentes, éramos nós que poderíamos ter trilhado um caminho de uma outra forma, de uma outra maneira, tomado uma outra decisão, agido diferente. E, no entanto, nós chegamos naquela encruzilhada, naquele beco sem saída, onde olhamos ao nosso redor e é uma imensidão de areia, ou está tudo fechado, estamos cercados, não há saída para aquele problema, nós não enxergamos, nós não visualizamos, nós não conseguimos
obter uma solução, a nossa mente está tão fechada, mas não é só fechada, não vemos uma saída. Realmente não enxergamos como podemos escapar daquele momento, daquela situação que está nos oprimindo, que está nos levando ao desespero, que está nos levando a chorarmos e a dizer: é o fim. E agora? Esse é o fim. Mas ali naquele instante, quando parecia que era o fim, oh, como Deus é maravilhoso, como Deus é extraordinário. Porque ali parecia que realmente era o fim para Agar e seu filho. E Deus vem em socorro. E Deus vem e diz: o Senhor ouviu, Deus ouviu a oração do menino. Deus ouviu. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino da onde está. Ergue-te, 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 levanta-te. Ergue-te, levanta o rapaz, ergue-te. Primeiro te levanta, ergue-te, te coloca de pé. Te coloca de pé porque há uma saída, há uma solução. Te coloca de pé porque Deus tem a solução para a tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus. Te levanta, ergue-te, põe-te em pé em nome de Jesus. Porque o Senhor tem a solução. Nesse momento a solução chegou. Nesse momento a palavra de Deus está sendo direcionada a você. Nesse momento há uma palavra de Deus dizendo: ergue-te, põe-te em pé. Porque o Senhor, Ele é contigo. O Senhor te sustenta, o Senhor não te desampara. Levanta o rapaz, segura-o pela mão. Continua dando direção ao rapaz. Pega ele pela mão. Pega ele. Porque eu farei dele uma grande nação. E Deus ali faz a promessa para Agar que ele já tinha confirmado no coração de Abraão. Eu vou fazer o rapaz de uma grande nação, mas te ergue. Tu precisa te erguer primeiro. Porque o meu propósito não terminou, o meu trabalho não terminou. Eu dei uma palavra para Abraão acerca do teu filho. Eu dei uma palavra para Abraão acerca daquilo que eu vou fazer. Eu ainda tenho bênção para a vida de vocês, mesmo que vocês não fossem o plano original, mesmo que vocês não fossem a promessa que eu determinei para Abraão. Eu tenho uma palavra de bênção para a tua vida. Eu tenho uma palavra de bênção para a vida do teu filho. Ele vai ser um grande povo, ele vai ser uma grande nação. Então te ergue, coloca, levanta o rapaz e segura ele pela mão, porque é tu que vai dar direção a ele. Porque eu vou fazer dele uma grande nação. Então, diz a palavra, que ali abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Abriu Deus os olhos. Muitos dizem, muitos estudiosos dizem que aquele poço estava ali. E ela não enxergou, de tão pesarosa e cansada e desanimada que ela estava. Estivesse ou não estivesse ali, Deus tivesse feito o poço, mas como diz, abrindo-lhe Deus os olhos, ela enxergou. Porque às vezes nossos olhos estão fechados e não conseguimos ver, até que Deus vem e abre e Ele dá uma saída. Aí vem uma ideia, aí aparece uma solução e você diz: mas ela veio de repente. Sim, ela veio de repente. Ela veio como uma solução certeira, como algo resoluto, porque Deus já havia determinado sobre a tua casa, sobre a tua vida essa solução. Porque Deus já havia determinado. Então, em nome de Jesus, meu irmão, eu quero... essa palavra, ela sempre falou muito forte comigo, ela sempre me deu muito ânimo por esse motivo. O primeiro motivo foi que, mesmo Ismael não sendo a promessa, mesmo em Ismael, ele vindo
em contrapartida aquilo que Deus queria, aquilo que Deus tinha determinado sobre a vida de Abraão e Sara. Mesmo isso acontecendo, Deus ainda abençoa Ismael. Eu acho isso impressionante. Mesmo nós fazendo as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, Deus ainda tem uma saída. Deus ainda tem um estratagema. Deus ainda tem uma bênção. E isso me inspira a crer cada vez mais no Senhor. Porque mesmo no erro, se eu me voltar para Deus, se eu me arrepender, ainda eu verei a misericórdia e o favor do Senhor, ainda eu vou encontrar a benevolência da parte de Deus, ainda há uma porta para mim, ainda há uma solução para a minha vida, há uma estratégia do Senhor para a minha vida, há um plano de Deus para a minha vida. Ainda que não fosse o plano original de Deus, ainda que não fosse esse plano original, Deus tem uma saída para todos aqueles que confiam nele, que creem nele. O Senhor ouviu a voz do menino dali onde ele estava. O Senhor ouviu a oração do menino dali onde ele estava. É algo que eu acho fantástico também. Esse é o segundo ponto que eu acho incrível. É Deus ouvir a voz do menino. O menino ouvia o seu pai. O menino provavelmente, ele viu algumas vezes Abraão se posicionando diante de Deus, construindo altares para Deus, indo até o Senhor. E ele aprendeu a clamar ao Deus do seu pai. E ele foi ouvido e foi atendido. E quando os olhos de Agar se abrem, porque às vezes nossos olhos estão fechados, quando a solução chega, ela é certeira. E não foi uma coincidência. Foi algo providencial da parte de Deus. Então, em nome de Jesus, creia que o Senhor está providenciando a tua bênção, que esse não é o fim da linha. Que esse não é o fim do caminho. Que essa é uma porta aberta para uma bênção maior. Ergue-te e levanta um menino. Segura ele pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Ergue-te, meu irmão, em nome de Jesus, te ergue diante dessa situação. Não importa se você já pediu inúmeras vezes, Senhor, eu sei que fui eu o errado. Sim, a maior parte das vezes nós é que estragamos tudo. Mas Deus é especialista em corrigir aquilo que nós estragamos. Deus é especialista em restaurar. E Ele pode restaurar agora, seja o que for. E dali do deserto, da areia, do pó, da terra, o Senhor diz para ti, ergue-te, te ergue. Conforme a palavra que está sendo dita agora, ergue-te em nome de Jesus. Ergue-te em nome de Jesus e veja tudo que Deus ainda tem para você, para sua vida e para sua família. Quero orar pela tua vida nesse instante, em nome de Jesus. Pai, nós compartilhamos aqui a tua palavra, Senhor. E essa palavra, Senhor, ela é vida, ela é eficaz, Senhor. Ela é mais penetrante que espada de 2 gumes. Eu quero te pedir que o Senhor penetre no fundo, na alma, no espírito do meu irmão, da minha irmã, que talvez esteja prostrado nesse momento. Senhor, talvez nesta hora ele não veja solução alguma, mas nesse instante eu clamo a Ti, eu clamo ao Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor venha em auxílio do meu irmão, venha em auxílio da minha irmã, Senhor, e que ele se levante conforme a palavra que foi declarada sobre a vida dele neste momento, Senhor. Conforme esta palavra que o Senhor nos deu, Senhor, para compartilharmos, que ele se erga, que ele se levante, Senhor. Que ele se posicione em favor da sua casa, em favor da sua família, em favor, Senhor, do seu trabalho, em favor, Senhor, dessa situação que ele está vivendo, que ele veja que não é o fim, não é o fim, não é o fim, mas há uma porta aberta, há uma fonte no deserto, só ele
precisa abrir os olhos e ver, Senhor, o teu sustento ali na sua frente. Em o nome de Jesus, que ele veja, que ela veja, que ele, Senhor, se volte inteiramente para ti, se erga e se posicione e creia no teu milagre, creia na tua provisão. Senhor, assim como foi com Ismael, ele não era a promessa, mas ele, Senhor, não foi esquecido, ele não foi abandonado, ele não foi deixado, e mesmo ele não sendo a promessa ou a descendência que viria de Abraão, Senhor, ainda assim tu fizeste dele um grande povo, uma grande nação. Pai, pelas tuas grandes misericórdias, que o meu irmão, ele se volte inteiramente para ti e creia que o Senhor é um Deus de restauração, de restituição, que o Senhor é um Deus de novidade de vida. Em o nome de Jesus eu oro e entrego cada pessoa nas tuas mãos. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. E fique com essa palavra, ergue-te. Não fica prostrado, não. Não é o fim da linha, não é o fim do caminho. Deus está contigo. Se você puder dar um likezinho, se inscrever no nosso canal, tá? Compartilhar, se essa palavra foi bênção na tua vida, compartilha ela, por gentileza, tá bem? Para que ela possa ser bênção na vida de outra pessoa que talvez esteja necessitando. Então, em nome de Jesus, Deus abençoe grandemente você. Deus abençoe.